O primeiro erro é não entender como funciona o vibrato, né? A gente precisa entender que o vibrato ele depende muito do relaxamento dos dedos, do pulso e do braço. E que a gente precisa trabalhar esse relaxamento, certo? A gente vai fazer ao longo desse curso alguns exercícios para a gente trabalhar esse relaxamento, mas a gente precisa entender como funciona a mecânica do vibrato para que a gente consiga preparar a nossa musculatura, certo? Então, o primeiro erro é não entender como funciona a mecânica desse vibrato e simplesmente ver alguém fazendo, ver o movimento e tentar replicar e replica muitas vezes errado. Eu digo isso porque eu passei por isso. Antes de eu começar a estudar música mais profissionalmente, eu tocava violino amador, né? Tocava na igreja. E eu tentei fazer o vibrato sozinho, né? Isso tem muitos anos atrás, a gente não tinha vastidão de conteúdo que a gente tem hoje, mas eu via o movimento do vibrato e eu tentava replicar, e eu tinha uma coisa que eu achava que era um vibrato, mas não era, e, enfim, era horrível, tá? Mas esse é o primeiro erro, né? Não entender, não estudar sobre o vibrato, não entender a mecânica do vibrato, simplesmente tentar fazer e aí não dá certo. Esse é o primeiro erro. Segundo erro é ter pressa, tá? O vibrato ele é desenvolvido ao longo do tempo, tá? Então, eu estipulei nesse curso 30 dias, né, para você começar a fazer o vibrato e ele vai melhorando com o tempo, tá? Mas a ideia é que você não tenha pressa, tá? Inclusive nesse curso. Eu sei que hoje a gente vive momentos, né, especialmente com a tecnologia, que tudo é mais rápido, a gente consegue fazer as coisas mais rápido do que a gente conseguia fazer antigamente, mas nos nossos processos na música com instrumento, a gente não consegue acelerar o processo das coisas, né? Então, a gente precisa levar tempo, né? A gente precisa que a nossa musculatura ela relaxe, que a nossa musculatura ela se acostume com alguns movimentos e isso precisa ser treinado com o tempo. Bom, e o terceiro erro é não ter um acompanhamento, tá? O violino é um instrumento que requer muito detalhe técnico, né? E a gente até vê pessoas tocando razoavelmente bem, mesmo com erros técnicos graves, né? Mas o violino é um instrumento que requer muito detalhe. E esses detalhes eles influenciam muito no som, na afinação, em conseguir desenvolver alguns detalhes de golpe de arco, enfim, de técnica, né? Então, estudar sem ter um acompanhamento, né, de um professor, de um violinista experiente, isso pode dar muito problema em questões técnicas, né? Então, fazer o vibrato, estudar um vibrato e desenvolver ele sem conseguir mostrar para um músico experiente se tá legal, se tá soando bem, é um dos grandes problemas que os alunos cometem, porque quando começa a soar quando começa a soar uma pequena distorção do som, isso começa a parecer um vibrato e muitas pessoas acham que estão fazendo vibrato, mas não soa bem, né? Esses são os 3 erros que eu separei pra gente comentar na aula de hoje, tá bom? Então vamos agora aos nossos exercícios.